Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do MUB3, o Museu da Bolsa do Brasil, o primeiro museu da América Latina dedicado à história do mercado de capitais. No MUB3, você vai descobrir o que é e como funciona uma bolsa de valores, além de conhecer grandes momentos da história do Brasil que fizeram parte dessa trajetória. Convidamos você a participar dessa jornada de mais de um século e aprender sobre o mundo da bolsa, dos investimentos e do seu impacto na sociedade. Eu sou a Polly Marim, historiadora e pesquisadora do MUB3 e sou uma das apresentadoras desse episódio. Eu sou uma mulher branca, de cabelos ondulados na altura dos ombros, castanhos, olhos castanhos e estou vestindo uma blusa de manga curta preta. Olá, eu sou a Marina Gouveia, faço parte da equipe de educadores aqui do MUB3. Eu sou uma mulher branca, cis, também de cabelo castanho ondulado, meus olhos são castanhos também. Hoje eu estou usando uma blusa de marrom claro e por cima estou usando um casaquinho de tricô. Também estou usando meu óculos, ele é arredondado, e o meu batom vermelho, que faz parte da minha paleta de cores. O MUB3 foi inaugurado em agosto de 2022 e, desde o seu projeto inicial, busca minimizar as barreiras que dificultam o acesso aos seus conteúdos e espaços. A exposição conta com diversos recursos de acessibilidade, como o nosso aplicativo exclusivo, que contém o roteiro da exposição, áudio descrita e os vídeos na língua brasileira de sinais. E também a equipe de educadores oferece visitas mediadas em Libras. A gente está sempre em constante formação nos temas de inclusão e acessibilidade. O MUB3 entende que a garantia da acessibilidade é um processo coletivo e a diversidade é fundamental para construirmos caminhos possíveis para ampliar os acessos. Esse é o segundo episódio do podcast MUB3, estreando com a série Acessibilidades. Nessa série, conversaremos com os atores que fizeram parte do nosso processo de implantação dos recursos de acessibilidade aqui no museu. Serão boas histórias contadas por várias vozes. O papo de hoje é sobre somar forças e as nossas convidadas são Marina Baffini e Roseli Garcia, que trabalham com o tema também há muitos anos, né? Marina, você pode começar se apresentando, por favor? Olá. Eu sou a Marina Baffini, sou uma mulher de cabelos cacheados, morena. Estou vestindo uma roupa estampada e também estou de batom vermelho, como a minha amiga e xará Marina aqui. Muito obrigada pelo convite a participar desse momento, né, de gravar um podcast falando sobre o nosso projeto que foi tão grandioso. Perfeito, Marina. Roseli, por favor, pode se apresentar para o pessoal? Opa! Olá! Muito prazer estar aqui com vocês. Eu sou Roseli Garcia, sou uma mulher branca, tenho cabelos curtos, estilo Chanel, castanhos. Estou vestindo uma blusa azul marinho com motivos florais, uma calça jeans, uma sapatilha preta. Estou aqui no estúdio do MUB3 com muita alegria hoje. Legal, uma honra receber vocês aqui. Para começar nosso bate-papo, então, eu queria que vocês contassem um pouco sobre a trajetória profissional e como vocês começaram a trabalhar com acessibilidade em museus. Por favor, acho que a gente pode começar com a Marina. Pode ser. Eu dava aula, né, e nessa história começaram a chegar as crianças para a inclusão. E a gente não tinha formação, não tinha equipamento, não tinha recurso algum para trabalhar com isso. Comecei a ir atrás do que poderíamos fazer para melhorar essa condição na sala de aula. Cheguei então ao Teatro Oficina dos Menestréis, que eles têm um trabalho primoroso com grupos, elencos formados por pessoas com deficiência, das mais variadas. E lá conheci a minha grande amiga e parceira, desde 2010, né, Rô? Que a gente já está juntas nessa jornada. E para eu chegar até os museus foi nessa pesquisa de buscar desenvolver recursos diferenciados. E aí comecei a estudar, pesquisar, conheci a Amanda Tojal, que também trabalha com inclusão, que foi minha grande mestra nesse caminho e me ensinou muita coisa. E partindo de tudo isso que eu aprendi, né, tanto no teatro quanto com ela, e também na avaliação dos recursos que já existiam e em conversas
com várias pessoas com deficiência, foi que eu montei a minha metodologia de criação dos materiais, principalmente das adaptações táteis. E Roseli? Então, eu comecei a me apaixonar, né, pela arte a partir do momento que eu iniciei a minha jornada artística no teatro, na Oficina dos Menestréis, conforme a Marina já falou para vocês. Eu comecei em 2004, na Oficina dos Menestréis, com o diretor Deto Montenegro, irmão do cantor, compositor e músico Oswaldo Montenegro. E lá era dada a oportunidade de pessoas com diferentes tipos de deficiência atuarem, independente da deficiência. É simplesmente um trabalho artístico, tendo adaptações, é lógico, de acordo com o que era necessário. Me apaixonei muito pela arte, fiz um curso de arte e educação na USP. E esse curso abordava diversas linguagens artísticas, como artes visuais, música, dança, teatro, cinema e tudo isso. Fiz uma monografia que falava sobre a distinção entre objeto de arte, entre o objeto que era desenhado e o gráfico, né, na questão bidimensional para a pessoa com deficiência visual. Amei essa monografia, não foi ainda o suficiente, fiz um mestrado em Educação, Arte e História da Cultura, e lá fiz uma dissertação dizendo sobre a percepção de escultura pelas pessoas cegas congênitas, como que elas percebiam uma estatuária que estava ali para ser percebida e o que elas identificavam naqueles objetos, né, de arte. A partir daí, eu fiz uma dissertação sobre a percepção de esculturas pelas pessoas cegas. E aí eu comecei a me apaixonar mais ainda por objetos artísticos, principalmente expostos em museus. E aí comecei a conversar com a Marina sobre isso, a gente conversou muito. E aí comecei a fazer consultoria, né, para a Marina, comecei a supervisionar as obras de arte que ela adaptava. Isso ficou muito claro para mim, ficou muito, assim, ficou cada vez mais eu fiquei apaixonada em provocar a percepção das pessoas com deficiência visual em relação à obra de arte. E aí sim, então eu não parei mais. E hoje continuo dando consultoria para museus e para também realizo audiodescrição, também dou consultoria em audiodescrição, trabalho com a Lívia Mota da Ver com Palavras e enfim, e a arte está presente na minha vida. Que incrível, Roseli. E obrigada, Marina, também por compartilharem um pouquinho da história de vocês, da experiência juntas. Bom, entrando aqui no nosso assunto de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre como vocês compreendem a acessibilidade, né? E o que são, então, os recursos acessíveis. Por favor. Pode ser, Marina, começar. Projeto de acessibilidade, para mim, o que eu acredito ser mais potente é trazer uma experiência estética para a pessoa com deficiência, de modo a ter tanta qualidade quanto as pessoas que não têm deficiência para visitar aquele espaço. Então, quando a gente fala sobre isso, né, o que é essa experiência estética? Então, vou dar um exemplo prático. Se o museu oferece somente um audioguia, legal, ele está trazendo uma forma de acessibilidade, porém, em nível de informação. Então, a pessoa tem informação, como é aquele espaço, o que tem, a direita, a esquerda, maravilhoso, ok. Porém, quando ela tem acesso a uma adaptação tátil de uma imagem, quando ela tem acesso a um objeto tátil disponível para toque, entre outros recursos que o museu pode ofertar, essa experiência se torna muito mais potente, porque ela vai estar ouvindo ali a descrição no audioguia e tocando aquela peça. Então, quando ela toca um material que possui texturas, relevos, um material rico na percepção tátil, ela tem aquela mesma fruição que nós temos quando olhamos uma imagem com muitas cores, muitas formas, um espaço muito bonito. A gente faz, nossa! Então, quando a pessoa cega toca uma adaptação que a gente faz e tem esse mesmo impacto,
Isso é maravilhoso. Então, ali ela tem uma experiência estética. E quando uma pessoa sai de casa para ir até o museu, ela vai em busca dessa experiência estética, além da informação. Claro que a informação faz parte, mas isso potencializa, isso traz esse êxtase ali, né? Aquele momento que ela se encanta. Esse encantamento só é possível quando tem materiais de qualidade sendo oferecidos. Né? E aí a gente pode citar inúmeros materiais aqui mesmo no museu, a maquete da Corbelli, né, que é belíssima, as pranchas táteis que adaptam desde projeções que tem na parede, então a pessoa está interagindo na parede, a pessoa cega vai estar interagindo na prancha tátil, né? Tem a réplica da parede dos gráficos de cotação, de mercado. Então, tudo isso você está trazendo essa experiência estética, muito mais do que somente uma informação. Eu acredito que a acessibilidade é isso também. A acessibilidade é a oportunidade que tanto a pessoa com ou sem deficiência tem de desfrutar em diversos tipos de ambientes. E um desses ambientes, aqui citado, é o museu. Esse desfrutar dessa experiência estética faz com que a visita seja muito mais completa. A visita tem mais sabor, digamos assim, entre aspas, dá gosto de fazer essa visita, uma vez que, se a pessoa vai para visitar um determinado museu e ela tem o audioguia com informações, que é essencial, a informação é muito importante, porém, naquela informação que ela tem no audioguia, ela pensa, ela imagina, mas como será que é isso que está sendo descrito? É a partir daí que vem a provocação de ter a experiência estética. Esse como será? Mas será que eu estou pensando certo? Mas será que a obra é assim mesmo, da minha forma de pensar? Aí a pessoa fala, que pena que não tem para eu saber como que é. E aí já está dizendo assim, que pena que você não tem acessibilidade, Tati, pra gente. É a mesma coisa o surdo. Quando tem uma experiência auditiva, para todos os ouvintes, ele não consegue desfrutar dessa experiência auditiva. Como é que a gente pode ter uma experiência, fazer com que essa pessoa surda tenha essa mesma experiência alternativa para que ela possa desfrutar desta mesma acessibilidade, dessa mesma condição que as outras pessoas desfrutam? Então, isso para mim é acessibilidade, na minha opinião. Perfeito, meninas. Ainda nesse assunto, né? A gente falou dos recursos, né? Os recursos têm a audiodescrição, né? Que é um recurso de acessibilidade que compreende a forma de como as pessoas que enxergam estão vendo determinado objeto ou determinada informação. A audiodescrição é transformar o que é visto em palavras. O audioguia pode ser lido pelas pessoas que tem interação com ele e pode ser ouvido e lido também em braille pelas pessoas com deficiência visual. A audiodescrição é quando você tem uma determinada obra de arte e você descreve cada detalhe dessa obra para quem não está vendo, ou mesmo para quem está tocando, tem uma descrição específica de cada detalhe que está sendo tocado. Tem a Libras, que a Libras é a língua brasileira de sinais, que dá a oportunidade das pessoas surdas também terem esse momento de desfrutar do museu. Então, tem o vídeo Libras, né, que é aquele vídeo que as pessoas que é colocado quando tem algum vídeo, as pessoas têm a mesma oportunidade surdas de ter a legenda do que está sendo falado, a janela de Libras, ou às vezes até um intérprete de Libras ali e tal. Então, essa oportunidade da pessoa surda também ter, né, esse momento. E também tem o recurso de acessibilidade com pessoas com deficiência intelectual, né? Que os próprios educadores podem interagir com essas pessoas, explicando de forma mais simples, explicando de forma que elas entendam melhor tudo que está sendo visitado na exposição. Tem as palavras simplificadas, né, que são as palavras que não são palavras que vão tornar aquela visita pior, não. Vão tornar aquela visita compreensível. Então, a gente fala em palavras simplificadas, né? Então, tem esse recurso de acessibilidade também. Tem o piso tátil, que também ajuda as pessoas a percorrerem o museu com mais agilidade, né?
Tem a iluminação também, que ajuda muito a pessoa surda. E assim tem vários recursos de acessibilidade para tornar o local acessível e para todos. E tem, complementando, o mapa tátil aqui, né, que é logo na Maravilhoso. entrada, maravilhoso. Então, e outra adaptação que o museu fez e que foi muito importante, pensando nessa visita mais autônoma, é a questão dos botões acessíveis para as peças interativas. Então, vários elementos no museu existia um acesso por meio de pedal. Porém, para a pessoa que usa cadeira de rodas, não é acessível. Então, criamos os botões ao alcance manual. Então, isso é muito importante, né? E outros elementos, como o áudio do telefone. Então, a gente criou em Libras, né? Os vídeos também, com todos os recursos que a Roseli citou. Então, são implementações que vão sendo construídas a partir do projeto inicial do museu. Então, tudo que ele vai fazer, a gente vai cada vez mais planejando e replanejando, né? Como tornar acessível a todos. Perfeito. Agora vocês podem explicar um pouquinho, então, a gente falou dos recursos, né, de acessibilidade, o que é acessibilidade, mas existem alguns tipos, né, de acessibilidade, e aí vocês podem citar os mais importantes para vocês, por favor? Eu acredito que seja, o primeiro de todos é a acessibilidade atitudinal. Porque o museu ele pode ter todos os recursos que existem no mundo. Se na atitude houver um bloqueio, não adianta, né? A acessibilidade não acontece. Então, eu percebo que quanto mais bem preparada está a equipe para receber o visitante, seja o visitante com a característica que ele tiver, melhor vai ser a acessibilidade. Então, a atitude vem em primeiro lugar. O museu pode não ter nada, nenhum recurso. Se a atitude das pessoas for uma atitude acolhedora, inclusiva, a visita vai ser incrível, né? Então, essa vem primeiro. Claro, a acessibilidade física, arquitetônica. Então, se o museu tem escada, não tem uma rampa, como é que faz? Uma pessoa com mobilidade reduzida, uma pessoa que usa cadeira de rodas, não tem como chegar. E aí a gente também vai para questões do sanitário, né, dos elementos dispostos na expografia, para que essa cadeira possa girar e a pessoa possa usufruir o espaço com toda a liberdade. E a outra que também é muito importante é a comunicacional. Então, a gente falou do vídeo em Libras, mas um educador que saiba fazer essa interpretação, ou melhor, ter um educador surdo na equipe, isso é incrível, porque, inclusive, esse educador surdo vai atender grupos que não possuem deficiência. E isso é muito legal. Estou dando o exemplo do surdo, mas isso pode ser aplicado para qualquer outra pessoa com deficiência que venha integrar essa equipe. Todos vão aprender muito. Inclusive, os que não falam Libras na equipe, né, vão poder aprender, tendo esse contato diário com essa pessoa. Então, isso é maravilhoso. Acho que essas três são as principais. Eu acho que a acessibilidade digital é interessante também, né? Porque uma vez que se tem algo tecnológico que pode ser transformado em acessível, todos vão poder acessar da mesma forma, né? E aí dá mais oportunidade para as pessoas também terem essa possibilidade, porque hoje a gente tem muita acessibilidade, a gente tem muita acessibilidade digital, né, em alguns locais, mas em outros locais não tem nada. Então, assim, é 8 ou 80. E hoje a tecnologia está muito presente na nossa vida, né? E a tecnologia tem que estar presente, sim, de forma acessível para que muitas das pessoas possam desfrutar disso, né? Então, essa acessibilidade digital também é muito importante. Ótimo, meninas. É importante também ressaltar o quanto esses recursos, né, e principalmente a atitude das pessoas em relação a todos tem a ver com os processos que englobam a sociedade como um todo, né? Então, quando a gente recebe grupos aqui, seja de pessoas com deficiência ou sem deficiência, e a gente explica, faz a mediação, cria um contexto de diálogo a partir da comunicação facilitada, seja com pessoas que não conhecem, né, o tema do museu, ou crianças, por exemplo, né, a gente também está criando formas das pessoas acessarem os conteúdos, acessarem os espaços e por aí vai. Então, acessibilidade não, de novo, né, igual a gente falou no último episódio, acessibilidade fala para toda a comunidade, né, responsabilidade de todo mundo pensar, refletir e agir conforme
conforme esses processos aí tornando cada vez mais acessível o nosso contexto, né? Com certeza. Roseli, nesse sentido, assim, qual a importância dos museus investirem em acessibilidade para você? Museu investir em acessibilidade, para mim, assim, é como se eu escovasse o dente todo dia, assim. Já preciso escovar o dente todo dia, sabe, assim? Porque, assim, quando você investe em acessibilidade, você não investe só acessibilidade para cego, para surdo, para pessoas com deficiência intelectual. Você investe acessibilidade para todo mundo. Você investe acessibilidade para quem muitas vezes você pensa que não precisa e de repente aquela pessoa fala: nossa, eu desfrutei desse recurso, eu adorei isso aqui que vocês apresentaram, né, tal. Então, assim, quando o museu investe em acessibilidade, ele investe em diferentes momentos, em diferentes tipos, né, de condição de cada pessoa. Então, assim, isso é investir em acessibilidade. Quando você investe em acessibilidade, você dá a oportunidade de as pessoas conhecerem melhor o museu, esse espaço museológico. E dizer que o museu deve e pode ser frequentado por todas as pessoas. O museu não passa a ser um lugar elitizado, onde, somente, eu não sei se eu vou entender, o museu não é para mim. A gente ouve ainda pessoas falando assim. Isso é muito triste, porque, na verdade, hoje os museus estão mudando esse paradigma que tem tido há muito tempo atrás. Entendeu? Isso está sendo mudado. Então, quando o museu investe em acessibilidade, por exemplo, um audioguia, ele não só permite com que a pessoa com deficiência visual desfrute do audioguia, como pessoas que não apresentam nenhuma deficiência podem também, da mesma forma, ouvir esse audioguia e saber informações presentes no audioguia que muitas vezes não estão presentes nas paredes ou nos textos curatoriais. Não só isso, pode ter algo além disso, o audioguia. Quando você tem a oportunidade de ter uma adaptação tátil no museu, você tem a oportunidade não só a pessoa que apresenta algum tipo de deficiência visual, tem baixa visão ou cega, mas você dá a oportunidade de pessoas que enxergam olharem para aquela adaptação tátil e olhar para a obra que não está adaptada e dizer: nossa, eu entendi melhor essa obra assim. Tá? Então, assim, é uma forma de... são linguagens diferentes, porém, pode ter um entendimento aperfeiçoado a partir dessa linguagem. Essa história de que eu não preciso de acessibilidade, porque aqui quase não vem cego. Gente, que história antiga é essa? Que história horrível é essa, né? Que pensamento horrível esse. Porque, assim, a acessibilidade, como eu falei, é para toda e qualquer pessoa. É lógico que a acessibilidade vai incluir as pessoas com deficiência. Porém, não só isso, né? Então, quando o museu investe em acessibilidade, ele também cumpre a Lei Brasileira de Inclusão, que escreve que todo e qualquer ambiente deve estar acessível para toda e qualquer pessoa que apresente algum tipo de deficiência, de forma que ela não seja excluída e participe do meio que ela está inserida. Olha o que a acessibilidade provoca em todo esse tipo de contexto, né? Para mim é isso. Aí só um detalhe, né? Se o museu fala isso que a Roseli trouxe, nunca vem pessoa com deficiência, não vai continuar não indo se você não colocar alguma coisa ali para convidá-los, né? Porque será que essa pessoa é bem-vinda nesse espaço? Se o espaço nunca quis fazer nada para que ela pudesse frequentar ali com uma qualidade, então será que ele quer essa pessoa ali? Então é essa pergunta que a gente manda de volta. Né? Se você não oferecer nada, né? O que você está querendo dizer com isso? Exato. Né? É justamente o oposto. Isso significa que o museu também está cumprindo sua função social em termos de garantia dos direitos, né? Direitos básicos que, além da lei, a lei de inclusão, né? Tem o, enfim, direito de todo mundo, né? De acessar tudo e tudo... Cidadania. Tudo e todos. Né? Cidadania, exercício da cidadania, exatamente. Meninas, e quando a instituição, o museu, enfim, não tem a disponibilidade imediata ou não tem recursos, né, para contratar
essas implementações aí para acessibilizar os espaços e os conteúdos? Que dicas que vocês dão para as pessoas conseguirem imediatamente transformar aquilo ali num espaço mais acessível possível dentro dos limites das instituições? A acessibilidade atitudinal, que foi a que eu ressaltei, já faz uma grande diferença. Então, o museu não tem dinheiro para contratar uma empresa, para comprar recursos, mas pelo menos um curso de formação para a equipe é essencial, porque deixá-los ali, né, à mercê de um constrangimento, porque às vezes as pessoas nunca tiveram contato com alguém com deficiência. Eu vejo que a lei da inclusão, que coloca as crianças com deficiência nas escolas convencionais, ela vem muito a favor disso, porque meus filhos estudaram com crianças com deficiência. Eu nunca estudei com ninguém com deficiência, eu não conhecia, né, esse público, essas pessoas. Então, quando você, pela primeira vez, se depara, e ainda num local de trabalho, que você tem aquela obrigação, né, de atender e de atender bem, mas você não sabe, você nunca falou com uma pessoa surda, você nunca teve um contato com uma pessoa cega, a pessoa fica ali numa saia justa, ela não sabe como resolver aquilo imediatamente. Então, a equipe tem que estar preparada. Então, isso é o mínimo. E uma preparação dessa equipe envolve também, muitas vezes, uma oficina onde eles vão aprender a desenvolver materiais de apoio que venham a favorecer esses diálogos. Então, um material ali que vai traduzir um pouco aquela obra de arte ou aquela experiência numa sala, né? Quais as potências que aquele museu tem para o grupo de pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual, porque cada sala, cada obra, cada núcleo tem suas potências e elas estando... o grupo estando preparado, ele consegue perceber esse grupo de crianças, eu vou levar nessa sala que tem mais potência. Da mesma forma, as pessoas com deficiência. Então, esses materiais de apoio podem ajudar demais as visitas. Só que a pessoa tem que saber como desenvolver esse material, né? Então, alguma coisa precisa acontecer. E por meio de um curso de formação é um primeiro passo. E dado esse primeiro passo, você não recua mais. Você não volta mais para trás. Ali é para frente que vamos caminhar, né? Então, essa é uma dica, assim, fundamental. Roseli, no museu a gente teve uma etapa super importante na pré-abertura, que foi a sua vinda para explorar e avaliar os recursos acessíveis do espaço. Essa etapa possibilitou que a gente fizesse alguns ajustes finos na exposição. Por exemplo, a gente reparou que o piso tátil tinha uma parte que não tinha sido colocada, e se a gente colocasse um trechinho a mais do piso, deixaria o percurso mais fluido, né? Nesse sentido, qual a importância da consultoria de uma pessoa com deficiência na criação de projetos acessíveis? Primeiro, eu fiquei muito feliz, né, de estar aqui junto com vocês, porque vocês são pessoas, assim, muito disponíveis, né, acolhedoras, né, vocês são pessoas muito acolhedoras mesmo, e vocês são pessoas que eu percebi que têm o prazer de conhecer, que querem conhecer em relação às pessoas com deficiência, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, né, e essa conversa, esse diálogo, nos ajuda muito, na verdade, né, então... Esse contexto atitudinal, primeiramente, é algo assim que não dá para não dizer, né? Para começar. Segundo, uma pessoa com deficiência fazendo parte da consultoria vai dar a oportunidade de conhecer o que o museu tem, o que ele realizou e como essas realizações estão sendo desfrutadas. Então, por exemplo... o piso tátil, que nem você citou. Era preciso colocar um trecho a mais com piso tátil de forma que fosse acessível para determinado local na exposição. Quem percebeu isso, eu cheguei aqui, a gente visitou juntas, andamos pelo espaço, conhecemos o espaço e percebemos que faltava esse piso tátil. Então, a consultoria vem para isso, para a pessoa com deficiência experimentar, digamos assim, o que está sendo realizado e na experiência dela dizer se isso está funcional ou não, né? Então, a consultoria vem para isso. Por exemplo, às vezes, sem perceber, é realizada uma adaptação que, quando a pessoa com deficiência se depara com ela, não é funcional.
Então, só a pessoa com deficiência para dizer se aquela adaptação está funcionando ou não. Só a pessoa com deficiência para dizer, será que eu estou percebendo bem essa obra? Será que o braille aqui está bem, está dando para ler realmente de acordo? Eu não preciso me abaixar muito para ler, ou não preciso levantar muito os meus braços, né? Sem querer bater no microfone, desculpa. Mas, enfim, isso acontece se houver a consultoria. Porque muitas vezes, e a gente tem uma frase sobre isso, né? Nada sobre nós sem nós, né? Então, essa frase que a gente fala é justamente para que muitas coisas que são feitas muitas vezes são feitas, vamos dizer a verdade, para as pessoas verem, para as pessoas sem deficiência, porque quando chega a pessoa com deficiência no local que é feita essa adaptação, não é funcional. Então, para ela não vai servir para nada. Uma outra coisa importante, isso é para pessoa com deficiência visual, pessoa surda, pessoa com deficiência física, com deficiência intelectual. É imprescindível essas pessoas participarem, né? Mas para que essas pessoas participem, essas pessoas com deficiência, elas precisam ter conhecimento daquilo que ela está sendo inserida. Então, assim, não adianta eu fazer uma consultoria em museu se eu não entendo nada de arte. Basta que você seja cega. Não é verdade. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, a gente sabe que artisticamente é importante ter a experiência estética. Se você não sabe o que é experiência estética, eu acredito que não vai ser uma boa consultoria. Então, não adianta eu colocar uma pessoa que não estudou sobre arte para fazer uma consultoria só porque ela é cega, ou porque ela é cadeirante, ou porque ela é surda. É preciso que ela tenha esse conhecimento para realmente desenvolver uma consultoria de qualidade. Eu sempre falo isso, porque eu já tive a oportunidade de ir em locais que houve uma consultoria e realmente eu percebi, eu falei, mas que tipo de consultoria foi realizada? Porque realmente eu acho que está faltando algo extremamente assim, artístico aqui, né? Poético, que deu uma poética, enfim, uma adaptação que realmente a experiência estética não fica claro, ou não dá para a gente perceber exatamente o que está sendo passado. Então, assim, tudo, o conhecimento, o estudo é importante para que seja feita uma consultoria de qualidade. Sim, é essencial, né, ter um consultor experiente, qualificado, até para além de transformar aquilo em algo funcional, de fato, né, para as pessoas com deficiência, mas também para expandir, para criar potências daquele material, né, e também proporcionar outros meios de experimentar o museu, né, para qualquer tipo de visitante. Muito importante. Seguindo aqui, Marina, a gente está falando, né, a Roseli contou um pouquinho da participação dela na consultoria do projeto. Agora, conta um pouquinho para a gente como foi, né, a sua participação como consultora aqui no projeto para o MUB3. Você pode contar como, enfim, os desafios que você encontrou, e, por exemplo, pensando em todas as etapas, né, de pensar um projeto de acessibilidade para o museu, qual é o melhor momento da gente começar a pensar sobre acessibilidade nesse espaço? É uma pergunta capciosa. Eu até sei o que ela vai responder. Só para dizer que eu sou uma consultora cega e aí eu realizei toda essa consultoria enquanto pessoa com deficiência visual naquilo que era necessário. E a Marina, uma pessoa sem deficiência, realizou uma consultoria geral no museu. A minha empresa é a Inclua-me, Arte e Cultura para Todos, onde a Roseli faz parte da nossa equipe. Então, tem a Roseli, tem a Lara, que é uma outra consultora com deficiência visual com baixa visão. Mas para que duas consultoras com deficiência visual? Porque a percepção de uma pessoa com baixa visão é diferente de uma pessoa cega congênita, que é o caso da Roseli. Então, precisa ter duas profissionais, porque quando eu vou falar de cores em contraste, é a Lara quem vai me orientar. Né? Então, existe uma grande diferença. Então, nós temos também 3 consultores surdos,
Nós temos consultores com deficiência intelectual, com deficiência física, todos os tipos de deficiência, todos eles fazem parte do nosso grupo. E aí, conforme o que precisa ser realizado, a gente vai acionando o profissional mais adequado. Então, a Roseli faz parte também do nosso processo antes de chegar ao museu. Então, antes de eu entregar uma obra aqui, literalmente passa pelas mãos dela. Porque muitas vezes, como nós somos muito viciados na visão, a gente acaba... Eu vou até dar o exemplo do cabelo liso, né, Rô? Eu fiz uma vez uma personagem que tinha o cabelo liso e eu pus uma textura lisa. Aí ela passou a mão e falou, mas não parece cabelo liso. Eu falei, mas é porque é liso, eu pus a textura lisa. Ela falou, mas cadê os fios? Então, por a gente não ter essa percepção tátil aguçada, muitas vezes a gente incorre num detalhe ou outro ali que é importante ter esse olhar dela, né? Então, aqui no museu, voltando à pergunta que eu fugi aqui dela, o importante é que se inicie no começo do processo, porque muitas vezes o que acontece é o museu nos acionar quando o projeto já está, a expografia está tudo já pronto. E aí chama, aí percebe que não tem recuo para a cadeira de roda encaixar no painel, que não há inclinação nas mesas, né? E aí, quer dizer, você tem que refazer algo que já estava pronto. E aí, às vezes, não refaz, porque não tem dinheiro para refazer. Tal. Então, muitas falhas poderiam ser evitadas se a gente tivesse entrado no começo. E isso aconteceu aqui. Então, nós pudemos participar do processo inicial, né? Junto com a equipe de arquitetura, junto com a equipe escopográfica, junto com a equipe da diretoria, coordenação. Então, é um trabalho que não sou só eu, né? É um grupo de profissionais que vai pensar juntos como solucionar todos os pontos que envolvem, né, a visita ao espaço expositivo. E é complexo, porque é um alinhamento de muitos itens, né? Então, a gente vai passando sala por sala, o que vai ter nessa sala. Então, um explica, o outro dá a opinião dele, e a gente vai tentar, então, perceber esse todo e como fazer com que esse todo tenha uma boa fruição por parte das pessoas que não enxergam, que não têm um desenvolvimento cognitivo diferenciado, que usam uma cadeira de rodas ou que têm uma mobilidade diferente. Então, tudo isso é percebido e é solucionado por variações, né, de linguagens para dar conta de tudo isso. Então, o museu tem que estar com vontade de fazer esse projeto, porque vão ser várias etapas de comunicação, de conversa e de alinhamento. Mas, quando a gente vê o resultado, é muito incrível, né? E uma coisa muito importante é que aqui, tudo que a gente falou foi considerado. Então, as equipes estavam abertas a isso, porque se tem um ali que não quer mudar, então ali fica aquele embate, e não é isso, né? Não é um embate, e sim é uma junção de potências. Então, cada um vai trazer o seu melhor dentro dessa equipe, é uma equipe grande, e isso é muito legal quando a gente vê. Então, as ideias vão surgindo, muitas vezes, no decorrer do processo. Então, quando a gente vê aquela sala mais desenvolvida já, surge uma ideia que às vezes não tinha surgido lá atrás. E aí, vamos fazer, vamos. Então, é legal ver que todo mundo está afim de construir aquilo juntos, né? Acho que a ideia do grão de café, ela veio depois, isso, né? É na sala que fala sobre as sacas, né, de algodão e de café. E ali não ia ter nenhum material tátil num primeiro momento. Mas quando a gente viu a sala pronta, tinha até um lugarzinho lindo para caber a adaptação tátil. Tava só esperando. Tava ali aquele lugar. A gente falou, por que não? E aí outro mobilizou todo mundo. Aí a equipe da expografia quer matar a gente, né? Porque fala, não, eu vou ter que planejar mais um móvel agora, nos 45 do segundo tempo, na prorrogação, né? Mas é isso que a gente está falando. Quando todo mundo quer... Vamos fazer, vamos, então vai, chama um, né, vai, contrata, faz ali mais uma peça, coloca no escopo e a coisa sai. É que tem um objetivo, né, um objetivo muito claro, né, e definido. Olha, é maravilhoso isso, não tem o que dizer, né, Marina? É muito legal. Quando você tem um objetivo claro e definido, e quando tem pessoas que estão na equipe, que aceitam esse objetivo e entendem o porquê isso está sendo colocado, não tem... Sabe assim, não tem preço isso. Agora, quando você está numa equipe que não compreende a importância disso para esse segmento social,
E aí fica muito mais difícil, porque aí as pessoas acabam bloqueando alguns recursos, né, que eram importantes e, enfim, acabam faltando alguns recursos, mas pode continuar essa consultoria toda, né? Mas esse acolhimento da equipe, esse querer saber e perceber essa importância, nossa, é um resultado sensacional, assim. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Poxa, legal. E Marina, como você estava falando, o museu possui diversos recursos acessíveis. A gente tem as reproduções táteis, mas a gente também tem objetos originais. Então, conta pra gente como foi a busca por esses objetos e qual a função deles ali no espaço. E por que é legal ter objetos originais ali? E isso foi uma longa história, porque a gente inicialmente pensou em fazer as réplicas, que é o mais usual, construir uma réplica. Aí, em conversa com essas múltiplas equipes, alguém, que agora eu não vou saber para acreditar, falou, será que a gente não acha num antiquário? Falei, nossa, já pensou? Será? E aí vamos pesquisar. E aí começamos essa pesquisa, né? E aí, por exemplo, a calculadora, né? A calculadora alemã, né? Da década de 20 ou 30, nem me recordo. Eu encontrei um rapaz que trabalhava no Banespa, lá naquela época, e ele tinha uma calculadora guardada. E aí ele falou, eu vendo, é para o museu? Legal, eu quero que ela esteja no museu. Né? E aí, por meio desse contato, a gente conseguiu adquirir essa peça, que é uma raridade, né? Uma super raridade, é uma peça original. E é muito mais potente a pessoa tocar numa peça original, numa peça que é igual àquela que está na vitrine, né? Foi feita na mesma época pelo mesmo fabricante, veio do mesmo país. Isso é muito rico. É diferente de você tocar uma adaptação, uma réplica. Porque a réplica, por mais que a gente tente fazer o melhor com scanner e tudo mais, a temperatura é diferente. Aquilo lá é ferro, né? Então, você sente a temperatura do material. A réplica, por mais que você faça ali com uma resina e pinte, né, para fazer a vez ali do ferro, nunca vai ser o próprio ferro. E ainda que você faça de ferro, não vai ficar igual, idêntica. Então, isso é muito bacana. O quinteiro também que a gente comprou foi acho que era um Mercado Livre de Antiguidade, Livre, né? Não foi? Eu nem sabia que tinha isso. E aí a gente foi pesquisar juntos, tal. Então, foi muito legal esse processo, né? E é um processo inovador também, porque raramente nos museus tem objetos comprados especificamente com essa função, né? E muitas vezes sai até mais barato do que você fazer a réplica, né? Por vezes porque a réplica demanda uma equipe grande trabalhando e um processo demorado, várias etapas, e você comprar o objeto é até mais fácil, né? Tá ali o objeto, você traz e disponibiliza. Então, gente, venha ao MUBE3, tá? Temos 2 peças originais aqui, um quinteiro tátil e uma calculadora, fazer o maior sucesso, venham conhecer. Além das belezuras das adaptações. Que são maravilhosas. Tudo, acho que o projeto inteiro aqui está muito convidativo, né? Está muito bacana. Um outro recurso que a gente tem aqui no museu foi a implantação do Web App 1 para Todos. E aí, Roseli, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre esse recurso, o que é esse Web App e por que é legal ter ele em museus. O aplicativo 1 para Todos é um aplicativo que favorece as pessoas com deficiência. Por meio de um QR Code acessível, que é um QR Code que tem relevo para que a pessoa cega perceba onde está o quadrado do QR Code e como ela pode se posicionar diante dele. Então, por meio de um QR Code acessível e o celular, as pessoas acessam esse aplicativo 1 para Todos e neste aplicativo vão estar tudo que está presente, o que é necessário, né, o que foi já planejado para a exposição do MUBE3. Então, nesse aplicativo tem o texto curatorial, nesse aplicativo tem a audiodescrição das obras, nesse aplicativo tem depoimentos, tudo isso. Mas qual que é a diferença desse aplicativo? A diferença é que ele é acessível e acessável. E o que significa isso? Ele é acessível porque ele permite com que as pessoas possam ter acesso a ele. Ele é acessável
porque o acesso é extremamente navegável, ou seja, a navegabilidade ela é realizada sem qualquer tipo de barreira. Então, esse recurso é um dos recursos assim que, de verdade, vocês inovaram em implantar isso com vocês. Por quê? Tem muitos aplicativos que são desenvolvidos em determinados museus e que muitas vezes não tem uma acessibilidade completa para a pessoa que apresenta, por exemplo, deficiência visual como eu. Então, a pessoa vai navegando pelos ícones e tem momentos que não fala, que a gente usa o aplicativo falado no celular, e tem momentos que o ícone não é falado, onde está sendo navegado, porque não tem os botões descritivos desses ícones. Muitas vezes você entra no ícone e tem uma imagem, não é falada a imagem. Muitas vezes você entra no ícone e não tem toda a navegabilidade para a leitura. E esse site, Um para Todos, ele já foi realizado pensando nas pessoas que apresentam algum tipo de deficiência. Então, foi testado pelas pessoas com deficiência, olha que importante. E cada uma das pessoas que fez esse teste, disse o que era bom, o que não era, o que era funcional, o que não era. E partindo daí, o desenvolvedor realizou essa perspectiva que era necessária. Então, o app 1 para Todos, qualquer pessoa com deficiência que acessar não vai ter dificuldade nenhuma e vai ter toda a exposição completa digitalmente. Então, assim, parabéns. O resultado do 1 para Todos é sensacional. Qualquer museu pode contratar o aplicativo 1 para Todos. Tentem saber aí no Google que vocês vão encontrar todas essas informações sobre esse aplicativo. Aí, falando sobre o desafio, né, Mari, que você perguntou, de trabalhar aqui, que não é um museu de arte, né? Então, a minha formação é em artes visuais, minha formação inicial. E então, quer dizer, sobre arte eu conheço muito, mas sobre Bolsa de Valores, então quando eu fui convidada, eu adorei, porque eu amo desafios. Eu gosto de me desafiar e eu gosto de aprender. Eu falei, olha que oportunidade rica de aprender sobre um conteúdo que eu tenho até medo, né? A gente fala Bolsa de Valores, você fala, não entende. Tinha medo, exato. Vamos usar o tempo certo do verbo. Tem aquela história assim, quem tem medo da arte contemporânea? Quem tem medo do MUBI 3 agora? Agora ninguém mais. Porque são aquelas siglas, né? IPO. IPO, não sei o que, umas siglas que você não entende nada. Você fala, gente, mas como assim? Então, trabalhar aqui com esse desafio foi muito rico. Porque também é uma linguagem de conteúdo acessível diferente do que o tradicional, né? Então, aqui não tem uma obra de arte exposta. Tem assuntos e tem imagens. E aí a gente foi traduzindo isso de uma outra maneira. Então, essa transposição de linguagem é muito interessante a gente pensar. E aí, mais uma vez, ressaltando a importância do trabalho em parceria com as pessoas com deficiência. A obra de arte adaptada, pô, minha equipe já está craque. Mas e aí? Fazer uma adaptação de um gráfico, né, que vai trazer informações sobre a cotação das empresas na bolsa. Uau, e agora? Né? É outra coisa, né? Aliás, aquele gráfico ficou lindo, hein? Ficou lindo, ficou chique. Meus amigos com deficiência visual, venham ver esse gráfico que vocês vão se apaixonar, assim como eu, viu? E o ticker, né? O ticker, o que é o ticker? Já vamos começar por aí. O que é o ticker? E como adaptar uma coisa que a gente nem sabia o que era. Então, assim, foi muito legal, foi um aprendizado riquíssimo, né? E os objetos que a gente desenvolveu, assim, ficaram realmente impressionantes, né? A gente conseguiu um resultado muito bacana, porque a equipe que tem, né, na nossa empresa também é uma equipe maravilhosa, né? Então, eu tenho que parabenizar a todos, porque sozinho a gente não faz nada, né? Sem dúvida. E a Roseli comentou, né, que o Web App foi uma inovação, né? Um para Todos foi uma inovação muito importante, né, para compor os recursos de acessibilidade aqui do museu. Vocês têm outros itens aí que a gente tem aqui no museu que também contam como inovação do projeto aqui, da exposição? Ah, tem uma coisa que eu não esqueço. Não consigo esquecer. Quando eu estava vindo para cá com a Marina, né?
eu já falei para ela, uma coisa que eu não esqueço da MUB 3 é uma inovação que, para mim, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de realizar consultoria desse tipo de inovação, que são os painéis giratórios. Os painéis giratórios consistem em painéis grandes que são frente e verso. E tem informações tanto na parte da frente quanto no verso. Ou seja, os painéis, na verdade, são iguais dos dois lados. E você assume o que é a frente e o que é o verso, girando esse painel. Esse painel, além de girar, ele está em braille, em letras ampliadas, né, Mar? Sim. Em braille, em letras ampliadas, possibilitando com que as pessoas com deficiência visual também usufruam desse painel. Então, além de visualmente ele ser lindo e ser muito inovador, porque dá a oportunidade de você se aproximar dele e fazer todo esse giro nesse painel, você também consegue, então, desfrutar da leitura como todas as outras pessoas. Então, assim, sensacional, né? Aí, outra coisa também são esses objetos que foram buscados, né, tentando ao máximo chegar à originalidade. Então, o quinteiro também é bem interessante de saber o que é o quinteiro. Não vou falar o que é, pronto. Não adianta. Tem que vir Tem que conhecer. Tem que vir Quem nunca teve conhecer. a oportunidade de conhecer, vai conhecer aqui no MUB 3. A calculadora, o quinteiro, tudo isso, né? Acho que a Marina tem mais coisa para falar. Sim, até mesmo em relação a esse painel giratório, o desafio de fazer o texto caber com o braille no espaço que era Sim. destinado a ele, né? E como depois de instalado, depois que a Roseli veio fazer a exploração do ambiente, a gente ainda mudou alguns painéis de lugar Sim. para ficar... Devido à altura. Devido à altura, exatamente. Porque os textos maiores estavam Maiores. embaixo, alguns, Isso, né, em um ou aham. outro lugar, e os menores em cima. E na hora de você olhando visualmente, não dava para perceber que isso faria alguma diferença, né? Então, quando a Roseli veio ler, ficava cansativo ler um texto longo embaixo, porque a curvatura da mão ali começava a incomodar. Então, vamos trocar, vamos passar o mais curto para baixo, mais extenso para cima. Então, por isso que precisa ter, né, esse processo todo do jeito que ele foi feito. Tudo tem um porquê, não é aleatório. Ah, mas para quê? Tem um para quê e um porquê também, né? E uma outra coisa que eu gostei muito aqui, que foi feita, que eu também acho uma inovação, é o túnel. Né? Quando eu vi o projeto a primeira vez ali, e o pessoal da expografia me dizendo, né, o que era, e aí existia um túnel que seria totalmente com impacto visual, porque ele é preto, com palavras escritas coloridas, alguns letreiros em neon, né? Então Tem umas teria coisas espelhadas. uns espelhados, então o impacto visual dele era fortíssimo. E aí já na minha cabeça, poxa, mas e para quem não for ver, né? Como é que a gente vai criar um impacto mais próximo possível a essa experiência visual? Então, me veio a ideia ali, eu falei, poxa, e se a gente fizesse a leitura dessas palavras coloridas, em neon e tal, se fosse lido, né, de forma... porque as palavras são aleatórias distribuídas nesse túnel. E aí, se fosse lido também nessa forma aleatória e por diversas vozes. Aí todo mundo abraçou a ideia na hora, poxa, que legal. E aí convidaram os colaboradores da B3 para fazer essa leitura. Então, são vozes das mais distintas, entonações variadas, e a leitura é um pouquinho sobreposta uma à outra. Então, de fato, dá a ideia de você estar entrando num túnel, né, e de que essas palavras vão surgindo. Então, se tornou uma experiência imersiva e rica para qualquer pessoa, porque quem não escuta, está vendo. Quem não vê, está ouvindo, né? E quem tem todas as percepções sensoriais vai estar nessa experiência imersiva, né? Então, isso ficou muito legal. Até o piso tátil ficou bonito nele, né? Porque o chão é preto e brilhou ali nele. aquele piso prateado. Ficou um luxo, gente. E é tão legal quando vem alguém que gravou, algum colaborador da B3 que gravou e fala, ai, a minha voz. Eu olha fico que esperando legal. E a pra pessoa- chegar a voz. A pessoa se identifica ali com o espaço também, sabe? E é legal ter bem essa legal. presença marcada aqui, né, no museu, porque a pessoa faz parte desse time. E ela se sentir representada, poxa, é lindo. Então foi uma junção de ideias ali que, olha, uma inovação que eu acho que vale a pena destacar.
É verdade. Nossa, parabéns, gente. Como que a gente pode, né? Que maravilha. Quando a gente vê esse resultado aqui. Nossa, tenho tanta ideia aqui na minha cabeça. Eu vou trazer meus amigos, mais amigos pra cá, né? Porque é um resultado, assim, que dá gosto de trazer as pessoas aqui pra desfrutarem desse resultado. E outra coisa que eu queria falar pra vocês é que essas palavras faladas por várias pessoas ao mesmo tempo, em diferentes entonações, isso traz uma poética. O museu, ele não é considerado um museu de arte, mas todo museu, com qualquer tipo de exposição, seja uma exposição histórica, uma exposição de arte, uma exposição, ele tem que trazer uma poética. Então, esse Museu da Bolsa, ele também traz uma poética. Então, essas palavras faladas dessa forma trazem uma poética. A própria apresentação do museu, né, desde da entrada, é muito poética, é muito bela, é rica, né, a estética dele é elegante, né? Sim, é a poética, a poética, traz a poética. Então, assim, o museu, ele tem um sentido a partir do momento que ele traz essa poética ao visitante, né? E a poética que cada um, isso que é importante, cada um tem a sua poética individual. E a gente não pode desconsiderar nada, nem ninguém nessa sua individualidade. Isso é que é o mais importante. Sim. E é muito legal você trazer isso da poética, Roseli, porque nas nossas mediações, né, quando a gente está atendendo grupos de diversos perfis, assim, a gente traz, né, a leitura do espaço a partir dessas sensações, dessas percepções, né? Então, quando você diz que o museu, apesar de não ser um museu de arte, ele tem uma poética, a gente usa isso, e é muito importante deixar isso claro aqui, a gente usa essa poética até para aproximar as pessoas do conteúdo que tem aqui, não no sentido de nós temos o conteúdo e vamos dá-los a vocês, mas de acessibilizar mesmo o conteúdo. Esse bicho que pode ser meio estranho, assim, né? Verdade, democratizar esse acesso, né? Como a Marina falou, ela tinha medo, né, do museu, agora não tem mais. Então, a gente se vale muito nas nossas mediações desses recursos que vocês criaram. Não só quando vem pessoas com deficiência aqui, mas num sentido de conexão mesmo com as pessoas, de trazê-las para perto, da gente se aproximar delas e criar esse caminho, construir esse caminho de conhecimento juntos, né? Uma construção coletiva aqui a partir de todas essas pérolazinhas que vocês colocaram aqui no espaço. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece. Muito bom ter feito parte desse processo e estar aqui falando sobre ele. E eu me lembro que era uma grande preocupação da equipe como um todo, que o conteúdo fosse passado de uma forma extremamente democrática mesmo. Né, para que justamente que as pessoas parassem de ter medo desses termos, né, de investimento, de bolsa, de tal, que isso fosse visto com um outro olhar muito mais sensível, muito mais poético, e esse resultado eu acredito que tenha sido alcançado com muito sucesso. Então, parabenizo demais a equipe como um todo, porque, como dizia a Lourdes, né, ela usou uma frase, eu quero que esse projeto seja motivo de orgulho, e é. Né? A gente pode dizer que né? Dá orgulho de falar que a gente fez parte. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. É uma honra pra gente, né? Com certeza. Vocês querem finalizar com alguma coisa ainda? Olha, eu quero finalizar dizendo o seguinte. O que vocês fizeram aqui e estão fazendo ainda não vão parar de fazer, eu acredito. Não, né? Não. O que Já estava conversando com a Marina ali sobre uns ajustes que a gente precisa fazer. Que ótimo. O que vocês estão fazendo aqui é mais do que um modelo, é mais do que um exemplo. É algo a ser seguido por muitas pessoas, sejam elas de museus ou sejam elas de outros espaços de lazer, de entretenimento, de cultura. Então, assim, gente, eu vou dizer para vocês que antes de vocês dizer não tenho, não dá, não é possível, tira a palavra não e coloque pelo menos a palavra talvez. E depois da palavra talvez, você já vai chegar na palavra é. É possível, é permitido, é oportuno. E aí, iniciem esse processo.
Eu tenho certeza que esse início desse processo, no começo, vai parecer tudo muito difícil. Mas a partir do momento que você se familiariza com o processo da acessibilidade e que você coloca essa semente da acessibilidade dentro de você, do seu coração, dentro do seu pensamento, dentro daquilo que é possível, você com certeza vai estabelecer mais caminhos e com certeza mais pessoas vão conseguir acessar aquilo que antes era inacessível. Então, façam isso que o MUB3 fez, que vocês não vão se arrepender, não. É muito bom. Eu quero terminar com um convite para que todas as pessoas possam vir conhecer esse museu, se familiarizar com esse espaço rico, lindo, né, e acessível, e que as instituições, as famílias, as crianças, os jovens, né, e investidores ou não investidores, que seja de qual área for, pode ter certeza que vocês vão encontrar aqui um espaço de bastante riqueza, tanto de conteúdo, quanto estética, quanto poética, e acredito que vocês tenham ficado curiosos para saber sobre tudo isso que vocês estão aqui ouvindo, né? Então, que vocês possam vir aqui conhecer e digam ali nos comentários depois, né, os que vocês acharam sobre esse lugar e incentivem também outros lugares a terem essas atitudes inclusivas. Muito e obrigada. Perto do metrô, aproveite, que é muito perto do metrô. Metrô São Bento, metrô São Bento. Então, para quem gosta desse acesso do metrô, como eu, que eu adoro o metrô, eu vou para todo lugar de metrô, e as pessoas com deficiência visual também se beneficiam muito, né, em todas as outras. É muito perto do metrô, é muito próximo, então vocês vão gostar bastante. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Obrigada, também agradeço muito a participação, o convite, né, que vocês aceitaram. E obrigado por compartilhar tanto, seguir compartilhando, né, tanto conhecimento com a gente. Muito, muito obrigada. O MUB3 é uma realização da Associação B3 Educação e Cultura e, em sua primeira fase, foi implementado em parceria pelo Grupo Sintonize, sendo viabilizado com recursos obtidos por intermédio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei número 8.313, de 23 de dezembro de 1991. Então é isso, pessoal. Esse é o fim desse episódio, do segundo episódio da série Acessibilidades. Muito obrigada por terem ficado aqui com a gente. Sigam o MUB3 nas redes sociais, @MUB3Oficial, e aguardem o próximo episódio.